site da Universidade Franciscana tá de cara nova, mais moderno, leve e prático. O sistema Agenda agora é Minha UFN. Música, dança, truco e arroz carreteiro para todo mundo comemorar as tradições do Rio Grande. Tem ainda uma entrevista com o apresentador do Jornal do Almoço, Marco Matos, sobre a cobertura em Londres da morte da Rainha Elizabeth e o famoso ataque de cachorros ao vivo no JA, que repercutiu na internet. É agora no Universo Acadêmico. Vem com a gente! Oi, gente! A semana começa com novidade e das grandes. Nossa primeira notícia é sobre o site da Universidade Franciscana, que você já deve ter reparado que está de cara nova. Nesta semana, o novo layout entrou no ar, mais leve, funcional e atrativo. Vamos ver como ficou e como foi o processo para a mudança? Você sabe como se constrói um novo site? Antes de você acessar as várias páginas com menus, textos e imagens, tem uma equipe de vários profissionais empenhados em desenvolver aquilo que você navega com poucos cliques. Uma dessas etapas é o User Experience, ou experiência do usuário. Experiência do usuário é esse termo que a gente usa para a experiência que o usuário tem com um sistema, né, ou um produto também. A gente chama de experiência do usuário ou UX, UX, né? E esse projeto precisa começar pela pesquisa sobre o usuário. E foi exatamente isso que o professor Yuri fez para que o novo site da UFN atenda ainda melhor as demandas da comunidade acadêmica. A gente pesquisou basicamente 3 públicos diferentes, né? O público interno, aqui os estudantes, também profissionais aqui da instituição, né? Professores, diretores, coordenadores, e público externo. A gente conseguiu fazer uma pesquisa com estudantes do ensino médio, né? Que vieram aí na Mostra das Profissões. A UFN está lançando um novo site mais moderno e intuitivo e ainda mais fácil de acessar. Um dos responsáveis por isso é o Miguel, o designer gráfico que desenhou o visual do novo site. Para chegar até a versão oficial, ele usou uma plataforma de criação de interfaces. E foi lá que foram desenhados todos os detalhes, desde os ícones e botões até o lugar onde cada informação vai ficar. Então foi um processo de meses que ainda não está 100% concluído, porque a gente sabe que novos requisitos vão surgir com a implementação dele, com a instrumentalização, e vão ter que ser feitos ajustes para que o layout final possa ser entregue funcionando 100% como a gente prevê. Já deu para ver até aqui que esse trabalho passa por várias mãos. Na verdade, ele começou ainda em 2022 e quem coloca no ar essa novidade é a equipe de programadores. A gente vai conversando, né, e é bom ter um designer trabalhando especificamente aqui na TI, nessa área, porque daí ele vai colocando, também às vezes ajustando no próprio layout, né, que às vezes fica melhor de tal maneira. A gente vê que às vezes o desenho lá faz um menu que é mais maior, digamos assim, e aí a gente testa no mobile, não fica tão bom, então tem esse feedback, esse vai e volta. E como surgiu a ideia de um novo site? Foi por meio de uma demanda da assessoria de comunicação, que viu a necessidade de implementar um sistema mais moderno. Nós entendemos que um site novo, contemporâneo, adaptado às necessidades do momento, se faz muito necessário. E nós temos um site muito bom, mas nós sabemos que na área da tecnologia a evolução ela é constante, então esse novo site ele vem acompanhando esta evolução. Agora o portal da UFN já está no ar. E assim que você acessar, é possível ver o cabeçalho com menus que levam para as páginas dos cursos e para informações sobre ensino, pesquisa e extensão. Na capa do site também tem área para as notícias em destaque e dados sobre a universidade. Para acompanhar o novo design, o sistema Agenda também mudou e passa a se chamar Minha UFN. Quem também ganha mais espaço é a UFN TV, que agora tem os programas acessíveis de forma bem fácil, já na capa do site. Entra lá e confere nosso portal mais moderno e intuitivo. É só acessar o ufn.edu.br. E, gente, na tela principal do site, para ver a UFN TV, é só descer um pouco a barra de rolagem que você já encontra as playlists dos nossos programas no YouTube. No lado esquerdo, o destaque é para a edição do Universo Acadêmico mais atual. Já do lado direito, você vê as edições do Coma Bem, o Tema Direito, Saúde em Foco e Novas Fronteiras. É só clicar no seu programa preferido e ficar por dentro do que é notícia e destaque na Universidade Franciscana.
E para fazer uma TV cada vez mais alinhada com você, no Minho UFN você vai encontrar uma aba com uma pesquisa sobre a UFN TV. É que a gente quer saber a sua opinião sobre o programa Universo Acadêmico. Ao responder o questionário, você vai nos contar o que mais gosta de assistir, qual plataforma mais usa e o que mais gostaria de ver aqui no Universo Acadêmico. É rapidinho, o link também está aparecendo aqui na tela. A gente agradece muito a sua participação. E foram 3 dias intensos de muitas discussões sobre comunicação, estratégias midiáticas e novos formatos de mídia. Os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda trouxeram tendências de mercado e grandes referências para o Fórum de Comunicação. No último dia do evento, o apresentador do Jornal do Almoço da RBS TV, Marco Matos, dividiu as experiências profissionais com os alunos. Falou sobre a carreira, a convergência das mídias e os desafios do jornalismo. E hoje, então, no nosso programa, temos uma participação especial aqui no Universo Acadêmico, o jornalista e apresentador Marco Matos. Oi, Marco, tudo bem? Oi, tudo bom? Para começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, eu queria que tu rememorasse um pouco as tuas memórias, né, da tua trajetória profissional e nos contasse, escolhesse alguns momentos para compartilhar com a gente, aqueles momentos que a gente nunca esquece, momentos emblemáticos que marcaram a tua trajetória aí, todos esses anos de jornalismo. Comecei ainda como estagiário da própria RBS TV ainda em Caxias do Sul e é uma carreira assim de bastante trabalho. Acho que o que eu tenho a dizer, primeiramente, para o pessoal que está estudando comunicação, especialmente jornalismo, é que o jornalismo mudou muito nos últimos anos e cada vez mais a gente tem que aprender a fazer um pouco de tudo, no sentido de se apropriar do modo de fazer das coisas. É realmente uma convergência total dessas mídias. Eu acho que o que une tudo isso é o interesse por contar boas histórias, por ter um conteúdo que seja atrativo e importante para quem vai receber ele. Então, o telespectador, o ouvinte, o leitor, eles têm que estar bem informados com base naquilo que a gente vai apresentar. E isso tem que ser de um jeito que ele tenha realmente interesse, que ele esteja lendo ali com vontade, que ele esteja vendo na televisão e não queira mudar de canal, que ele esteja ouvindo na rádio e fique ali prestando atenção, conseguindo imaginar tudo aquilo que a gente está contando. Estava de férias, passeando, e de repente a Rainha Elizabeth morreu e eu fui deslocado para fazer essa cobertura. Então fiquei 10 dias entre a Inglaterra e a Escócia, fazendo aí, reportando os acontecimentos lá, sob o olhar de um gaúcho que estava lá perto desse fato. O momento da passagem do corpo da Rainha Elizabeth foi muito emocionante mesmo, não apenas para os britânicos, mas para todo mundo que estava ali, eu mesmo. Tinha hoje toda uma dimensão diferente do que aconteceu lá em Edimburgo, na Escócia. E foi bastante enriquecedor para mim fazer essa cobertura, porque eu acabei tendo uma experiência, como eu disse antes, multimídia de uma vez só. Assim, eu acabei reportando para a Zero Hora, para a Rádio Gaúcha, para o GZH, que é o portal, para a televisão. Então, foi bem interessante, além de tudo, né, tendo aí uma notícia de nível mundial também para fazer a cobertura, o que também foi um grande desafio, porque tudo era muito difícil lá. Imagina, eram milhares de pessoas nas ruas, era difícil se locomover, e como eu estava de férias, eu não tinha levado, por exemplo, credenciais ou crachás, eu estava um anônimo no meio da multidão, fazendo um trabalho de reportagem. Mas o que vale destacar aqui também é que as pessoas entendem muito o jornalista e respeitam, e sabendo que eu era jornalista ali, mesmo no meio da multidão, era fácil conseguir chegar perto de onde estava, por exemplo, passando o cortejo fúnebre, ou perto de onde ia passar a família real. Todo mundo era muito educado e conseguiam aí atender a gente de uma maneira muito legal. Teve um dia que eu fui fazer uma cobertura especial de frio no alto da serra. Tinha expectativa de neve e era um momento especial também da minha carreira, porque eu estava começando a entrar com reportagem no Jornal Nacional. Fui aos canyons, peguei uma chuva congelada por lá,
A gente fez uma caminhada super longa na borda, realmente, daquele paredão de pedras. Imagens ótimas, os turistas bem animados, a reportagem estava linda. E quando eu estava escrevendo o texto, chegou a hora do Jornal do Almoço, no meio do dia, eu fui entrar ao vivo para o JA e fui surpreendido por uns cachorros que começaram a pular em mim durante a participação ao vivo. E o que fica dessa história é que eu produzi uma super reportagem na época para o Jornal Nacional e o que mais comentou nas redes foi realmente a invasão dos cachorros que estavam pulando e fazendo festa. Então também é uma maneira da gente entender que tem coisas que acontecem sem a gente prever e que também podem ser aproveitadas e também podem gerar conteúdo, engajamento. Agora a gente vê também esse movimento de estar nas universidades, de conversar com os futuros jornalistas, participar de fóruns, né, de palestras. Como que tu vê a importância desse movimento de estar próximo dos futuros jornalistas, desses comunicólogos, né? Qual a importância disso? E é legal contar um pouco do que a gente já fez, porque não que seja uma maneira de ajudar, educar, ensinar ou qualquer coisa assim, mas de certo modo a gente consegue despertar nesse novo profissional um interesse ainda maior pela nossa função. O jornalismo é, de fato, e a comunicação de maneira geral, para os outros cursos também, é uma área de conhecimento em que, de fato, não é uma ciência exata. É uma ciência que lida com a reação das pessoas, com a maneira como a gente vai transmitir algo, né, que pode ser um conteúdo jornalístico, uma propaganda, um evento, enfim. Mas essas relações de comunicação hoje em dia são tão importantes e a gente percebe que todo mundo praticamente se comunica o tempo todo. Acho que com a internet, com a maneira como as pessoas têm reagido em grupos, e isso criou para a gente uma responsabilidade ainda maior, porque tem muita gente que se informa de uma maneira errada, que perde tempo e energia com fake news e de certo modo, ver pessoas dispostas a investir no jornalismo profissional, a entender como que funciona a gente trabalhar com informação e não com boato, isso é muito legal. Então, sempre que eu vou em alguma universidade, participo de algum fórum, eu gosto de abordar esses pontos. Eu já percebi que tu já vem falando um pouco sobre isso na tua fala, né? Sobre as transformações do jornalismo, né? Das várias formas de fazer jornalismo, da questão multimídia. E eu queria te perguntar o futuro do telejornalismo, né? O que tu diria que são as tendências para o futuro do telejornalismo? De certo modo, a televisão ainda é hoje a principal ferramenta de informação no Brasil. E em boa parte do mundo também. Porque a gente consegue levar de graça a um grande número de pessoas um conteúdo que é relevante, que é um conteúdo jornalístico. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em mudança e em convergência de mídia mesmo, a gente tem que entender que as pessoas podem estar em muitos lugares durante um dia e consumir múltiplas plataformas. E isso também é bastante interessante, porque a gente tem a possibilidade de dar vida longa ao conteúdo da televisão que antes não tinha. Esse conteúdo fica disponível nos portais de internet, ele pode ser reeditado, readaptado, e aqui há um grande desafio para o jornalismo tradicional de televisão em conseguir adaptar a nossa linguagem de televisão, aproveitando o conteúdo já captado e divulgando isso com a roupagem e linguagem de internet para esse público que consome internet, fazendo com que você tenha uma amplitude de cobertura, ou seja, atingindo um público maior, tendo o mesmo gasto no sentido de tempo de produção e de conteúdo produzido que você teria apenas na matéria tradicional. Então, você tem essa possibilidade ainda, mas é algo que certamente ainda está em evolução. Sim. Obrigada, Marco, então, pela tua participação aqui com a gente, por compartilhar um pouco da tua experiência e do teu olhar sobre o telejornalismo. A gente fica por aqui na nossa conversa, te desejamos muito sucesso e até um próximo encontro. Muito obrigada!
Valeu, gente. Até mais, viu? Abraço aí. Valeu! É Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Os gaúchos comemoram o 20 de setembro com muito amor e tradicionalismo. Aqui na Universidade Franciscana, os festejos foram antecipados. Nos conjuntos 1 e 3 teve baile, comidas típicas, muita alegria e descontração. O clima de valorização da cultura gaúcha tomou conta da Universidade Franciscana. Erva mate, campeonato de truco, pocket shows de música gaúcha e apresentações de grupos de danças tradicionalistas. Com tanta riqueza cultural, até quem não nasceu no nosso estado se encanta. Eu não sou daqui, né? Eu nasci em Salvador, Bahia, mas minha mãe é gaúcha. Então, desde pequeno, desde meus 2 aninhos, já tomava mate. E sempre foi algo que eu sempre vivenciei muito. E é algo que é realmente apaixonante. A culinária típica do Rio Grande do Sul também foi representada com o salchipão e o carreteiro, essa mistura prática de temperos, carne e arroz. O prato foi criado por homens gaúchos, que viajavam transportando cargas de um lugar para o outro, chamados de carreteiros. Bom, a gente do DA, a gente preparou um carreteiro, a gente conseguiu parcerias para fazer esse carreteiro, para juntar caixa para a gente fazer eventos futuramente. E a Atlética organizou um torneio de truco para integrar a nutrição e fazer um dia bonito. E como é que tá a saída desse carreteiro aí? Tá dando certo? Tá dando super certo, a gente vendeu bastante e vai dar para fazer um bom caixa. Se engana quem pensa que o truco é só coisa de gaúcho. O jogo surgiu na Europa do século XVII e logo se espalhou pela América Latina, chegando no Brasil. O jogo truco tem várias formas de se jogar, com baralhos diferentes e regras variadas. Temos o truco paulista, o truco mineiro e o truco gaudério, que é o que jogamos aqui no Rio Grande do Sul. Alguém já tá chegando perto de ganhar esse campeonato? Como é que tá? Quem que tá mais provável que vai ser o campeão? Eu e o Gabriel, né? A gente tá, muito mais na frente do que as outras. E tem alguém aí que vai fazer um versinho na hora de cantar a flor? O que vocês estão achando? Eu canto na lata só. É flor e deu! E truco também, não tenho muita frescura. E eu queria saber, assim, quem que pode me explicar as características do truco, assim, que tem que pisca o olho e aí faz um sorriso, né? Tem a linguagem interna do truco, né? Como é que funciona esse jogo? Aqui a gente não tá tendo muita linguagem não, a gente vai no espírito mesmo, a gente vai no feeling. A gente olha pra dupla, vê se tá bem ou não e vai, do jeito que dá. Tem ou não tem? É isso aí. E aí, o que é a cultura gaúcha pra ti? Como é que tá sendo esse momento, essa integração, tá aqui com os colegas, cultivando a tradição, né, nesse mês de setembro? Eu acho que a cultura gaúcha tem muito da união, do companheirismo, das rodas de conversa, da gente ficar fazendo um churrasco, tomar um mate. E eu acho que a Atlética, como a nossa primeira aparição como Atlética, tá fazendo um baita papel aqui na integração. O evento é uma iniciativa dos alunos, com realização dos diretórios acadêmicos e das associações atléticas do direito e da nutrição, em parceria com a reitoria da UFN. E se a Semana Farroupilha já tá aí, né, gente? Pro Natal é um pulinho. Por isso, a UFN já está pensando na celebração de fim de ano e tem oportunidade para você expressar seu talento. Quem conta pra gente é o Lucas Acosta. Se você atua, canta ou dança, venha participar das encenações de final de ano aqui da UFN. A Pastoral Universitária e o Grupo de Teatro Todos ao Palco procuram professores, estudantes e técnicos administrativos com habilidades artísticas para participar do Presépio de São Francisco. Você tem interesse? Mande e-mail para pastoral@ufn.edu.br e confirme a sua participação. Os ensaios começam no dia 18 de outubro, no horário à sua escolha. Já as encenações ocorrem no dia 29 e 30 de novembro e no dia 5 de dezembro, nos pátios do Conjunto 1 e 3, aqui da UFN. Venha dividir seu talento com a gente. O Universo Acadêmico fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo grande, bom 20 de setembro. A gente se vê na quinta-feira com mais um programa inédito. Tchau, tchau.